Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensamentos, vede se ando pela vereda do mal, e conduzi-me no caminho da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, na Quaresma, nos convida à mudança do coração, para participarmos dignamente dos santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Com confiança na misericórdia do Pai, peçamos perdão.
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cardos do deserto. Ele não vê chegar a coração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isso é cultural. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da corrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Homem somente Deus, mas em toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro,
cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, que tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse. Não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um instante. Irmãos e irmãs, primeira leitura tirada do livro do profeta Jeremias. Ele mostra 2 situações antagônicas. A primeira delas é que Jeremias diz assim: Maldito o homem que confia em outro homem. Depois ele vai dizer: Bendito seja o homem que confia no Senhor. Então tem 2 sinais antagônicos aqui. Primeiro, aquele que confia no homem, e segundo, aquele que confia em Deus. O que confia no homem é maldito, o que confia em Deus é bendito. Aí, nessa confrontação, nós precisamos fazer a seguinte análise. Então quer dizer que nós não podemos confiar nas pessoas, né? Não é bem assim. Em que sentido o profeta Jeremias colocou esta afirmação? Foi justamente no sentido do seguinte: aquelas pessoas que colocam a sua esperança, a sua fé apenas nas pessoas humanas e deixam de acreditar em Deus, né? Eu lembro uma vez um rapaz que trabalhava de porteiro na Caixa Econômica Federal, de vigilante. Uma vez eu vi uma pessoa chegar, né, falar para ele assim: eu adoro o Silvio Santos, eu vou comprar uma telecena e ele vai me dar mais de 200 mil reais. E aí ele respondeu para a mulher: eu adoro Jesus Cristo, ele vai me dar a salvação e a vida eterna. Então, quando nós olhamos essas 2 sinais antagônicos aí de Jeremias está querendo dizer justamente isso. Nós não devemos colocar a nossa confiança apenas nos homens. Os homens são falhos, os homens nos decepcionam, os homens traem a nossa confiança, as pessoas às vezes nos pagam com ingratidão. Então, nós temos que fazer tudo pensando em quem? Em Deus. Por isso que Jeremias vai dizer: feliz o homem, bendito o homem que confia no Senhor. É como aquela árvore plantada à beira de um riacho. Ela nunca vai murchar. Pode vir sol quente, pode vir tempo de seca, ela nunca vai murchar, porque as suas raízes se alimentam da água que passa na beirada do rio. Então, se as nossas raízes, que seja o nosso coração, está alicerçado na nossa
fé em Deus, nós podemos ter a certeza que podemos passar por altos e baixos, mas Deus estará nos sustentando, Deus estará nos fortalecendo. E quando nós depositamos a nossa confiança apenas nos homens, nós podemos nos decepcionar, nós podemos nos frustrar. E Jeremias quer chamar a nossa atenção para isso. Não confiar apenas nos homens, mas confiar em primeiro lugar em Deus, porque Deus não nos decepciona nunca, jamais. E no final desse texto do profeta Jeremias, ele diz uma coisa mais bacana ainda. Muitas vezes, a gente sabe disso, o ser humano na sociedade, ele olha as aparências, né? E Jeremias está dizendo, Deus olha o interior do coração. Muitas vezes, você está sendo tratado de uma forma porque estão olhando o seu exterior, mas estão esquecendo de olhar o seu coração. O importante é o seu coração diante de Deus, porque nunca foi entre você e as pessoas, foi sempre entre você e Deus. Você faz tudo oferecendo e voltado para Deus. Por quê? Ele conhece o seu coração, ele sabe das suas intenções e sabe que você quer fazer o bem, que você quer praticar o amor. Então, Jeremias no final diz, o Senhor, ele conhece o coração, ele sonda o coração e ele dá para cada um conforme ele tiver merecimento pelas boas obras que aquele coração tiver praticado. Por isso que São José Maria Escrivá vai dizer assim, obras que são amores. É por isso que Tiago, na sua carta, vai dizer, a fé sem obras é morta. Ou seja, quem crê produz frutos. Quem crê produz frutos de alguém que acredita, né? É como essa árvore plantada na beira do riacho. Ela é alimentada e fortalecida por todo sempre, porque a sua força, a sua segurança e a sua esperança está no Senhor. Muito bem. Quando vamos para o Evangelho, Jesus também mostra duas cenas antagônicas para nós. Primeiro, o rico que vestia-se de linho. Linho na época era a roupa mais cara que havia. Vestia-se de púrpura. Púrpura era um manto vermelho que se colocava e era pintado na Fenícia. Era caríssimo uma peça de púrpura para se comprar. E ele usava aquilo o tempo inteiro. Roupa de linho, púrpuras, a mesa dele naquela fartura, naquela abundância, porém na porta da casa dele de um pobre. Esse pobre se chamava Lázaro. O rico só vivia no luxo, no bem-estar, no conforto, e o Lázaro lá na porta da casa dele, esperando que ele desse o resto de comida da mesa para ele poder comer. E era tão dramática a situação de Lázaro, que enquanto Lázaro esperava, os cachorros iam lamber as feridas de Lázaro ali na porta do rico. Só que Jesus disse, um belo dia o rico morreu, um belo dia Lázaro morreu. E aí o que aconteceu? A situação se inverteu. Por quê? O rico foi parar no inferno. A vida do Lázaro, que era o inferno aqui na terra, ele foi para o céu. Inverteu-se. E aí, quando o rico estava lá no inferno, ele viu Abraão. Ô pai Abraão, por favor, me ajuda, eu estou ardendo nessas chamas ardentes aí, manda alguém molhar um pouquinho de água com o dedo e gotear água na minha língua, porque eu estou morrendo de sede para me refrescar desse calor. E aí, Abraão fala, não posso ir até você, tem um abismo enorme entre eu e você, não consigo chegar onde você está. Não, mas manda então Lázaro ressuscitar e voltar lá, na casa dos meus pais, dos meus parentes, para que ele avise eles. Ele falou, olha, lá eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não escutam nem Moisés e nem os profetas, nem que eu ressuscite alguém dos mortos para ir lá para resolver a situação. Ou seja, não lamente o leite derramado. A situação está feita. Então, o que a gente tira como reflexão desta palavra? A palavra Lázaro significa aquele que é sustentado e amparado por Deus. Então pode ver, aquela pessoa que todo mundo acha que está abandonado, que está esquecido, que ninguém liga para ele,
Deus está do lado dele. O exemplo de Lázaro é a prova mais concreta disso. A segunda situação que nós vemos aqui, né? Jesus disse no Evangelho: eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com frio, você me vestiu. Eu estive doente e você foi me visitar. Eu estive preso e você esteve na prisão comigo. Ou seja, cada vez que nós fazemos algo para alguém que é menos favorecido, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Então, dentro dessa regra que nós estamos refletindo no Evangelho de hoje, nós temos que pensar o seguinte: que os pobres, eles vão ser testemunhas a nosso favor, ou vão ser testemunha contra nós no dia da nossa morte, no dia do nosso juízo particular. Eles é que vão dizer: olha, esse daqui, ele olhou para mim, ele estendeu a mão para mim. Ou essa daqui não olhou para mim e não estendeu a mão para mim. Por quê? Nós vivemos uma situação muito delicada na sociedade hoje, que é justamente o seguinte: a sociedade prega muito o consumismo de forma exagerada, o materialismo de forma exagerada, né? O prazer, o hedonismo de uma forma exagerada. O importante é ter dinheiro, o importante é comer bem, o importante é se vestir bem, o importante é eu estar bem. Os outros, né, não tem problema nenhum. Então, a pessoa vive uma busca desenfreada do materialismo, do dinheiro, como um fim em si mesmo. E se esquece que o dinheiro não é tudo. Por quê? Deus, ele não é contra a riqueza. Deus não é contra que nós tenhamos os bens materiais, desde que eu saiba, quando for preciso e necessário, ajudar uma pessoa com os bens materiais que tem, né? Por isso que Santa Teresa d'Ávila fala assim: você pode até morar num castelo de ouro, mas se você tiver um coração de pobre, porque se você não tiver um coração de pobre, você viverá apegado. E aí também, algo, quando a gente está na Quaresma e a gente tem que olhar para o coração, queria citar dois exemplos citados por São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá uma vez foi visitar uma instituição que cuidava de moradores de rua. E quando ele chegou, estava sendo servido comida para os moradores de rua. E tinha um abençoadinho que vinha já com o potinho dele para pegar comida, pegava, sentava e tirava uma colher. Ele tinha o maior xodó daquela colher. Uma colher simples, mas ficava reluzido de brilhante. E ele comia só com aquela colher. E aí ele terminou, foi lá, lavou, lustrou. Aí veio outro morador e falou: presta sua colher para mim almoçar. Tem jeito nenhum, essa ninguém pega, né? Uma pessoa que teoricamente não tem nada, mas tem um coração apegado aos bens materiais. Em contrapartida, no mesmo mês, São José Maria Escrivá encontrou uma senhora, uma viúva rica, que herdou um patrimônio muito grande. E o que ela fez? Não tenho herdeiros, não tenho filhos, aquilo que eu tenho, eu vou reservar 30% para mim viver até a minha morte, e os 70% que sobrou, eu vou desenvolver instituições para fazer trabalhos sociais com pessoas que precisam. Então, quando a gente olha esses dois exemplos, a gente vê o quê? Um, teoricamente, não tinha nada materialmente, mas o apego estava dentro do coração. A outra, que tinha sido herdeira de uma fortuna, ela não tinha apego nenhum, porque ela precisava ter o necessário para viver, né? Claro, sem dúvida, mas aquilo que era excedente, até em exagero, ela transformava de uma forma que pudesse ajudar quem precisa. Então, nós vemos nesse caso do rico e de Lázaro. O rico, ele não era uma pessoa descrente. Você não vê o Evangelho falando que ele está criticando Deus, que ele não acredita em Deus, mas ele foi tão obcecado pelos bens materiais, ele foi tão obcecado em querer dinheiro e viver no bem-estar, que ele se esqueceu de olhar para o lado para a pessoa que precisava, para ajudar aquele que necessita, né? Então, a grande sabedoria é nós sermos bons administradores dos bens que Deus deixou para nós, porque é uma realidade. Daqui nós não vamos levar nada, não vamos levar nada, né? E se nós às vezes vemos família brincando
E às vezes até a família se dividindo, um fica sem falar com o outro, uma série de coisas. Então os bens materiais são motivos de divisão, não de união. Então a gente percebe que sentido nós temos que buscar ter os bens materiais necessários, né? Se Deus nos der mais do que o necessário, nós temos que saber como gerir e administrar isso. Nós não podemos ser dominados pelos bens materiais. Diria que dá uma comparação, né? Aquela pessoa que tem o vício do alcoolismo, ele tem que lutar para não ser dominado pela bebida, porque a bebida pode acabar com a saúde dele. E tem pessoas, como o rico do Evangelho, que são dominadas pelos bens materiais. Os bens materiais é que mandam. O que mandam é o ganho, é o lucro. E se esquece que a vida não é só isso. A vida tem outros degraus, tem outros caminhos mais interessantes. Então, vamos pedir ao Senhor hoje, nossa celebração, que a gente coloque sempre a nossa confiança em Deus, como nos recomenda Jeremias na primeira leitura, e que também a gente saiba, né, administrar bem os bens materiais, e que Deus nos dê olhos espirituais para a gente enxergar talvez quantos Lázaros têm cruzado o nosso caminho, e às vezes a gente não está vendo, às vezes a gente não está percebendo, né? Talvez muitos Lázaros já bateram na porta da nossa casa e a gente não foi capaz de enxergar e de ver. Vamos nos lembrar que esse Lázaro é o próprio Jesus que veio até nós, né? E esse Lázaro, no dia do nosso juízo, no dia da nossa partida dessa vida, lá diante de Jesus, ele vai dar testemunho a nosso favor. Porque eu estive com fome e você me deu de comer. Eu estive nu e você me vestiu. Eu estive doente e você foi me visitar. Que o Senhor nos dê essa graça nesse tempo da Quaresma, de ter os olhos espirituais para não fecharmos os olhos diante dos Lázaros que tem essa vida, né? E tomar cuidado, tomarmos uma vacina, né? A gente falou tanto de vacina por causa da pandemia, tomar uma vacina contra o consumismo, o materialismo e o hedonismo exagerado que o mundo hoje tenta pregar e colocar dentro de nós. Vamos colocar uma barreira para isso. Vamos olhar para o exemplo do Evangelho de hoje, que vai nos ajudar a ver Jesus, principalmente naquele que mais sofre e naquele que mais precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode se levantar. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que escutamos conduz à sabedoria do coração. Peçamos a Jesus dizendo: Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelas igrejas particulares e seus ministros, para que ensinem que os caminhos do mal levam à morte e que os caminhos do bem levam à vida eterna. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelas sociedades e culturas de cada época, para que em todas elas acabe o escândalo de haver pobres que morrem de fome à porta dos ricos. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelos homens e mulheres do nosso tempo, para que não se esqueçam de que a bênção e a maldição dependem daquilo que puseram a confiança. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelos índios que sofreram injustiça e pelos negros feitos escravos pela força, para que os seus filhos não façam o mesmo a ninguém. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelos membros desta comunidade paroquial, para que não fechem o coração aos que lhe pedem e sejam sempre solidários com quem chora. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Oremos também pelos aniversariantes que hoje agradecem a Deus, a nossa irmã Rita, que agradece a Deus 59 anos que ela recebeu o sacramento do batismo.
conceda a ela, nesta data, a renovação das graças e das bênçãos recebidas no batismo. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Oremos também pela saúde da Janaína Messias, do Leonardo, da Valéria, da Cristina, do Marcos, da Dagmar, da Terezinha, do Francisco, da Cecília, da Ivone, do Murilo Moraes, para que tenham a sua saúde plenamente restabelecida. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Vamos orar também pelos nossos irmãos e irmãs já falecidos que deixaram esta vida. Oremos pelo João Batista Oliveira, pela Érica de Souza Abreu, pela Sandra Furian, pela Salete Furian, pela Maria de Lourdes Assinari Oliveira, para que, tendo eles participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Senhor Jesus, que penetrais os corações e sondais os mais íntimos sentimentos, ensinai-nos a sabedoria que vem do Pai, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pode sentar-se para o canto da partilha dos outros. Sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor, aceitai benignamente, Senhor. O Senhor nos comunicou seu Espírito, com alegria e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes aqueles cuja vida é pura e os que andam na lei do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Amém.
Oremos. Ó Deus, que esta Eucaristia continue a agir em nós e prolongue seus efeitos em nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, desça sobre todos vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, glorificai o Senhor com a vossa vida, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.